Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso aulão preparatório para avaliação de larga escala e a prova do SAEB. Eu sou Leandro, professor de matemática da escola ECI Monte Carmelo. Hoje, para o nosso aulão, separei algumas questões que foram retiradas de provas de anos anteriores. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. A questão 1, ela contempla dois descritores. O descritor 22, identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. E o descritor 23, identificar frações equivalentes. Então, vamos ver o que é que nos diz a questão 1. Gustavo e Leonardo compraram 2 barras de chocolate iguais e as partiram em pedaços de acordo com as figuras abaixo. Então, como podemos observar, na figura 1, tem as repartições feitas por Gustavo, e na figura 2, vamos ter aí as repartições feitas por Leonardo. Gustavo comeu 4 partes da sua barra, enquanto Leonardo comeu 6 da sua. Então, pode-se afirmar que, letra A, eles comeram a mesma quantidade de chocolate. Letra B, Leonardo comeu uma quantidade maior de chocolate, pois comeu mais pedaços. Letra C, Gustavo comeu uma quantidade maior de chocolate, pois seus pedaços eram maiores. Ou, letra D, os dois comeram ao todo 10 quinzeavos de todo o chocolate. Então, o primeiro passo para a resolução dessa questão é representar a quantidade que cada um comeu da sua barra de chocolate. Gustavo, ele dividiu sua barra de chocolate em 6 partes iguais e comeu 4 delas, certo? Então, a fração que representa a quantidade de chocolates que Gustavo comeu é a fração 4/6. Já Leonardo, ele fez diferente. Ele dividiu sua barra de chocolate, que é igual à de Gustavo, em 9 partes iguais e comeu 6 destas partes. Então, a fração que representa a quantidade de chocolate que Leonardo comeu é a fração 6/9. Mas como a questão nos diz, ela quer saber quem comeu mais, quem comeu menos, se comeram a mesma quantidade. Então, para isso, nós vamos ter que comparar essas frações para saber quem é maior, qual é menor, ou se elas se equivalem. Certo? Então, comparando as frações 4/6 e 6/9, podemos observar que essas frações elas têm denominadores diferentes. Certo? Então, para comparar elas, nós vamos ter que transformar elas em frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, para isso, nós vamos tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, dos denominadores 6 e 9 através da decomposição simultânea em fatores primos. Então, como podemos ver, ao decompor em fatores primos e calculando o MMC, chegamos à conclusão que o mínimo múltiplo comum de 6 e 9 é o número 18. Então, o número 18 ele vai ser o novo denominador destas frações. Mas, professor, como é que vamos encontrar o numerador? Da seguinte forma, vamos pegar esse novo denominador, que é comum às frações, dividir pelo antigo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Tá certo? Então, vamos fazer assim, ó. 18 dividido por 6, que é igual a 3. 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, encontramos aqui uma fração equivalente à fração 4/6, certo? Só que com o denominador igual a 18, que é a fração 12/18. Então, vamos fazer o mesmo processo com a fração 6/9, certo? Então, 18 dividido por 9, que é igual a 2. 2 vezes 6, que é igual a 12. Então, nós chegamos à conclusão que 6/9, a fração equivalente a 6/9 é a fração 12
18avos também, certo? Então, essas frações, elas são iguais, certo? Então, podemos afirmar que 4/6 é igual a 6/9. Essas frações, elas são frações equivalentes. Mas o que quer dizer frações equivalentes? São frações que, mesmo escrito com números diferentes, elas expressam a mesma quantidade, tá certo? Então, como podemos ver, Gustavo e Leonardo comeram a mesma quantidade de chocolate, certo? Então, voltando aqui para a questão, a alternativa correta é a alternativa A. Eles comeram a mesma quantidade de chocolate. Agora vamos para a nossa segunda questão. Na questão 2, ela contempla o descritor 16, identificar a localização de números inteiros na reta numérica. Então, vamos ver o que é que nos diz aqui a questão 2. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro menos 2 e o ponto F ao 0, como podemos ver aí na reta numérica. Nesta reta, o ponto correspondente ao inteiro menos 5 estará, letra A, sobre o ponto D, letra B, entre os pontos H e I, letra C, entre os pontos C e D, ou letra D, sobre o ponto C. Então, como podemos observar aqui nessa reta numérica, ele já nos fornece dois dados, que o ponto F corresponde ao 0 na reta numérica e que o ponto E ele corresponde ao número menos 2. Como sabemos, o 0 ele é a origem, certo? Então, à esquerda do 0, nós temos os números negativos. À direita do 0, nós temos os números positivos, certo? Então, como ele quer saber qual a localização do número inteiro menos 5, então já sabemos que o menos 5 estará localizado à esquerda do 0, certo? E também podemos perceber que esses pontos estão a uma distância um do outro de 2 unidades, certo? Então, do 0 para o menos 2, eu caminhei 2 unidades no sentido negativo. Saí do ponto F para o ponto E. Do ponto E para o ponto D, eu vou caminhando mais 2 unidades, vou chegar no ponto menos 4, que é representado aí pela letra D. Certo? Do menos 4 para do ponto D para o ponto C, eu vou caminhar mais 2 unidades no sentido negativo, vou chegar no ponto menos 6. Certo? Então, na pergunta da questão, ele quer saber onde está localizado o número inteiro menos 5. Certo? Então, podemos ver que o menos 5 é um número que é maior do que menos 6 e é menor do que menos 4. Então, ele vai estar localizado entre menos 6 e menos 4. Certo? Ou seja, ele está localizado entre o ponto C, que é representado aí pelo número menos 6, e entre o ponto D, que representa o número menos 4. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Ele estará localizado entre os pontos C e D. Agora, vamos para a questão 3. A questão 3 ela contempla o descritor 8, que é resolver problemas utilizando propriedade dos polígonos, soma dos ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno dos polígonos regulares. Então, a questão 3 ela diz o seguinte: a figura abaixo representa uma embalagem de pizza que tem forma de um octógono regular.
Então, o octógono é uma figura, certo? Um polígono que tem 8 lados, certo? O polígono que tem 8 lados, ele é classificado aí como octógono. Irregular, porque ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos congruentes, ou seja, também com a mesma medida. Nessa embalagem, qual é a medida do ângulo alfa? Letra A, 45 graus. Letra B, 60 graus. Letra C, 120 graus. Ou letra D, 135 graus. Quando se fala de ângulos internos, os triângulos, que é o polígono aí que tem o menor número de lados, ele tem uma propriedade bem interessante. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ela é igual a 180 graus, certo? É através dessa propriedade que vamos descobrir a soma dos ângulos internos de outros polígonos. Acompanhe aqui comigo. Quadrilátero é um polígono que tem 4 lados. Se pegarmos partindo de um vértice e traçar todas as diagonais possíveis, nós vamos poder traçar uma diagonal e dividir, certo, esse quadrilátero em 2 triângulos. Então, o quadrilátero tem 4 lados. Se partindo de um único vértice e traçar todas as diagonais possíveis, eu vou formar 2 triângulos. Então, eu sei que, como eu falei anteriormente, tem uma propriedade que é bem interessante nos triângulos, é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, partindo de um vértice e eu traçar todas as diagonais possíveis em um quadrilátero, eu vou obter 2 triângulos. Então, 2 vezes 180, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, é igual a 360 graus. Então, o quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos é igual a 360 graus. O pentágono é um polígono que tem 5 lados, certo? Se fizermos a mesma coisa, partindo de um único vértice, traçar todas as diagonais possíveis, ou seja, aí, o que é diagonal? Eu vou ligar todos os vértices não consecutivos, partindo de um único vértice, como mostra aí a figura, certo? Como podemos observar, formou 3 triângulos, certo? Então, sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, então se formou 3 vezes 180 é igual a 540 graus, tá certo? Então, a soma dos ângulos internos do pentágono é igual a 540 graus. Na outra figura, nós temos um hexágono. Hexágono é um polígono que tem 6 lados, certo? Então, partindo de um único vértice e traçando todas as diagonais possíveis, nós vamos formar aí 4 triângulos, certo? E como sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, então 4 vezes 180 é igual a 720 graus. Se a gente observar, nessas 3 figuras, tem uma regularidade entre o número de lados e o número de triângulos formados partindo de um único vértice e ligando todas as diagonais possíveis. É o seguinte, ó, na primeira imagem, o polígono é um quadrilátero que tem 4 lados, formou 2 triângulos. Então, ó, 4 menos 2 igual a 2, formou 2 triângulos.
O pentágono é um polígono que tem 5 lados. 5 menos 2 é igual a 3. Formou 3 triângulos. O hexágono é um polígono que tem 6 lados. 6 menos 2 formou 4 triângulos. Então, de modo geral, podemos generalizar e dizer que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo regular é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Eu trouxe essa reflexão porque, às vezes, a gente se esquece, na hora da prova, a gente se esquece da fórmula. Não é isso? Então, basta a gente pegar, partindo de um vértice do polígono, e traçar todas as diagonais possíveis e observar quantos triângulos vai formar. Certo? Então, formando aí a quantidade de triângulos, é só multiplicar por 180 graus. Tá certo? Então, como a questão nos dá um octógono regular, não é isso? E traçando todas as diagonais possíveis no octógono regular, que é um polígono que tem 8 lados iguais e, consequentemente, também os 8 ângulos congruentes com a mesma medida, certo? Então, 8 lados. Se a gente pegar partindo de um vértice e ligar todas as diagonais possíveis, eu vou formar 6 triângulos, certo? Então, 6 vezes 180, eu vou ter a soma dos ângulos internos desse octógono regular. Então, jogando aqui nessa fórmula, que é a soma dos ângulos internos igual n menos 2 vezes 180, onde n ele representa o número de lados. Substituindo, vamos ter o seguinte. Ó. A soma dos ângulos internos desse octógono é igual a 8 menos 2 vezes 180. 8 menos 2 igual a 6. 6 vezes 180 é igual a 1080. Certo? Mas a questão ela não quer saber da soma dos ângulos internos do polígono regular, desse octógono. Ela quer saber a medida do ângulo alfa. Certo? Então, para descobrir a medida desse ângulo alfa, primeiro nós vamos ter que descobrir a soma dos ângulos internos desse polígono e, em seguida, como eu falei para vocês, por ser um octógono regular, a gente sabe que os lados e os ângulos vão ser congruentes, vão ter a mesma medida, certo? Todos os seus lados vão ter a mesma medida e todos os seus ângulos internos também vão ter a mesma medida. A gente sabe que a soma dos ângulos internos desse octógono é igual a 1080. Então, para descobrir a medida de um ângulo interno, então a gente vai dividir a soma dos ângulos internos pelo número de lados. Certo? Então, dividindo 1080 dividido por 8 é igual a 135 graus. Certo? Então, voltando aqui para a nossa questão, a alternativa correta é a alternativa D. Certo? O nosso ângulo alfa mede 135 graus. Então, gente, para a nossa aula de hoje era só, certo? Agradeço a vocês pela atenção e até o nosso próximo aulão.